Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui reunidos para estudarmos, para crescermos, para buscarmos respostas, caminhos, formas de caminhar, né? Mais leve por essa vida. Somos buscadores espirituais aqui nessa casa, Fraternidade Francisco de Assis, a Casa de Bezerra de Menezes. E hoje temos alguns companheiros de estudo, que são os livros, né? Temos o Bhagavad Gita, depois vamos falar da apostila Mediunidade e Médiuns, e por último, os arcanos do tarô. Mas antes de começarmos o estudo de hoje, vamos fazer uma oração. Eu convido todos a fechar os olhos, se concentrar, entrar em conexão com o Cristo interior de cada um, respirando calmamente, buscando esvaziar a mente de tudo que não importa para esse contexto. E cada vez que a gente vai esvaziando a mente de tudo que não importa para esse contexto, o Cristo vai transbordando do nosso coração. Ele vai vindo, vai tomando espaço, cada vez mais perto da gente, da nossa consciência, nos inspirando, nos ajudando. E assim, de corações abertos, já permitindo Cristo florescer em nós, pedimos a colaboração e a supervisão dos guias dessa casa. Que toda egrégora espiritual se faça presente e que possamos ser aptos a ter ouvidos de ouvir e olhos de ver. Muita gratidão pela oportunidade e graças a Deus. Bem, falei na oração sobre a importância de deixar o Cristo transbordar, sair da gente. Como a gente vai conseguir esse encontro, né? Que foi um encontro recomendado por Jesus quando ele disse que o reino de Deus está dentro de nós. Então, esse encontro, ele é acessível para todos nós, né? E como a gente consegue fazer esse encontro? Aqui na casa, a gente trabalha algumas estratégias, né? Uma delas é o exercício de concentração, que pode nos levar a um estado meditativo, pode nos levar a um estado de contemplação e de encontro com esse sagrado que habita em nós. Esse mês, estamos trabalhando com o triângulo branco, tá? O branco, ele vai trazer o sentido do discernimento entre o irreal e o real. Quantas vezes na nossa vida não nos prendemos àquilo que é irreal, aquilo que não vai nos fazer crescer, aquilo que vai atrapalhar a nossa caminhada? Então, esse triângulo branco e esse tipo de exercício, ele pode nos ajudar a discernir, a perceber o melhor caminho, a perceber o que vai nos fazer bem. Então, qual é o exercício? Pode ser de olhos fechados e visualizar esse triângulo branco nessa região, Aina Chakra, é o chakra frontal, chamado também, né, da mente. Então, você visualizar o triângulo aqui, para quem tem dificuldade, pode fazer como esse aqui, tá? Desenhar, colocar na parede, olhar. Mas com o tempo, o ideal é que consiga trazer esse exercício já para sua mente, né? Então, consiga fechar os olhos e tentar visualizar esse triângulo, derramando em você toda a luz necessária. O branco é uma cor que reflete todas as cores, né? Mas não incorpora nenhuma delas, né? Então, ele tem essa característica de não absorver e só refletir. Por isso que ele é altamente receptivo, né? Ele reflete todas as cores. Então, pessoal, recomendo esse exercício, recomendo todos os exercícios que podem nos levar a um estado meditativo, todos os exercícios que podem nos levar a essa conexão maior com esse Cristo interior, pois esse é o ensinamento do Mestre Jesus, né? Encontrar esse reino. Depois, meus irmãos, vamos para o livro Bhagavad Gita, que é um livro que nós estudamos em todos os nossos encontros. Temos a tradição de estudar o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita ele vai relatar, né, uma luta
em que Arjuna, que é o guerreiro, precisa vencer os seus parentes, inimigos, que estavam ali travando uma luta com ele. Em determinado momento ele tem medo, ele teme, mas ele tem com ele Krishna, que é o Deus interior, que é o próprio Cristo falando com ele. Então, são essas representações que a gente tem. A gente está, nesse livro, no capítulo 11, que é a visão da forma divina universal, e estamos no versículo 20. Então, estamos na parte em que Arjuna pede para ver esse Deus, né? Na sua magnitude, com toda a sua expressão. Então, ele começa a ter essa presença, perceber essa presença, e até vem um pouco de susto diante disso, né? Então, o capítulo vai falar um pouco disso, a respeito dessa essa admiração, que não é só o querer bem, mas um pouco também de não saber lidar muito com aquilo. E aí, nesse trecho em que nós estamos, ele está falando como ele está se sentindo e descrevendo como ele está se sentindo diante dessa visão, tá? Essas imagens, elas são possíveis de encontrar na internet. A representação que na Índia eles fazem dessa visão, desse Deus de múltiplas faces, de múltiplos rostos, de múltiplos braços. Não é à toa, né, que as representações dos deuses do panteão indiano são representações com vários braços, várias cabeças. Para a gente que é aqui do Ocidente pode parecer algo assustador, mas na verdade não é nada assustador. É a onipresença de Deus e a onisciência. Ele vê tudo, ele sente tudo, ele toca todos ao mesmo tempo. Então, a forma deles representarem através da imagem é essa, tá? Na Índia, eles têm a trindade, né? Então, Deus se manifesta principalmente de três formas: é, criação, conservação e renovação, que seria destruição, também é necessário. Então, esse mesmo Deus que cria o tempo todo e conserva a sua criação, ele também tem um momento de renovação, que é a chamada destruição, que nós não gostamos, né? Mas nessa visão da Índia antiga, eles falam sobre isso. Então, seria Brahma, o deus da criação, Vishnu, da conservação, tá? E Shiva, que é esse deus da renovação. Ele tem um garfo na mão, um tridente, né? Algumas pessoas têm até medo. Mas, enfim, é essa visão que se traz, a visão de que é preciso renovar, mudar. Aquilo que nos afasta de Deus, temos que tirar do caminho. Então, é esse aspecto divino que a renovação traz. É um exemplo, né, que uma vez me citaram para explicar isso, e eu entendi, quero trazer para vocês. Imagine um paciente com um câncer, um tumor. Quando ele vai para o hospital, o médico vai fazer carinho no tumor? O que o médico vai fazer? Tirar. Então, é esse lado divino que às vezes tem que tirar a gente de uma situação, de um contexto, corta. A pandemia foi um momento desse, né? Foi um momento em que essa manifestação divina shivaísta de Shiva, né, da renovação do corte, destruição de tudo que atrapalha o homem, apareceu. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque o Bhagavad, ele fala a respeito disso também. Ó. Vou voltar um pouquinho no item 16. É uma poesia, né? Então, cheio de versos aqui, rimas. Inúmeros teus braços são e os olhos, inúmeros teus peitos, tuas bocas. Eu vejo que no teu ser infinito não há princípio ou meio ou fim algum. Sobre a cabeça trazes a coroa, na mão o cetro e o disco segurando. Por toda parte irradias viva luz, tão forte que os olhos meus ofuscas. Percebam que ele se assusta com a luz. Isso aconteceu com Paulo de Tarso quando viu Jesus também na sua caminhada, né, para Damasco. Diante da luz, ele ficou cego. Então, às vezes, nós não estamos preparados para a luz. E o que que acontece? Às vezes vem essa cegueira aí temporária, nosso medo, vontade de fugir. Quem nunca sentiu isso? Quer desistir a cegueira aí, né? Nossa cegueira, a luz assusta. Porque nós estamos tão habituados a ficar assim no escuro, não enxergar a luz, que quando a luz aparece em seu esplendor, caramba, a vida é tudo isso, é essa maravilha toda, a espiritualidade é isso tudo, assusta. Então ele fala sobre isso aqui. És indiviso, ó Rei dos entes todos, a lei e o coração de todo o cosmos. Tu és o alvo mais alto do saber de todo ser que existe, é a eterna fonte. Ou seja, não há criatura na Terra
que não seja criada por ele. Ele é o incriado, também é chamado dessa forma, né? O incriado, que criou tudo que existe na Terra. Tá? Não dá para a gente achar que é só a nossa religião ou só a religião do Ocidente e Oriente dá conta do que é Deus. Não dá. Ele é muito maior que tudo isso. Tudo que a gente conhece e chama como Deus é uma parte dessa manifestação divina. Nós não temos a condição ainda de conhecê-lo em toda a sua magnitude, né? Não tens princípio, meio ou fim algum. És eterno teu poder, a tua ação. Teus olhos são claro, o sol e a lua. A tua face brilha como fogo. Olha o elemento fogo aí. O elemento da transmutação, da renovação que queima, né? Mas às vezes esse queimar é necessário para acordar, para despertar, para tirar aquilo que dói. E aí chega o nosso item, nosso versículo que é o 20. Com tua luz tu enches os espaços. O teu amor aquece os mundos todos. Todas as terras, todos os empíreos de ti, de tua glória, cheios são. Empíreos são as moradas dos deuses, tá? Eu achei muito lindo esse verso. Com tua luz tu enche os espaços. Tem uma frase do Yogananda que diz assim: onde existe luz, não pode haver escuridão. Então a escuridão não existe, né? Porque se ele está em todos os espaços, essa luz, o que é escuridão? É não enxergar a luz. É a ausência de enxergar a luz. Porque ela está em toda parte, em todo o espaço, nos mais recônditos lugares, no umbral. É possível fazer-se a luz. Né? A questão é como nós estamos enxergando, né? É como se fossem óculos escuros, sabe? A luz está ali, a gente está com óculos escuros, impedindo de ver essa luz. A gente não está aceitando ainda a luz, está preferindo o escuro. Então está na hora de tirar, né? Esses óculos. Está na hora de aceitar a luz com todo o esplendor, como está se apresentando para a gente aqui nessa casa. Que a luz chega. E como a gente está recebendo essa luz? Está fugindo? Está com medo, se queimando, se machucando, ou está se abrindo de coração aberto para essa luz, né? Porém, vendo a estupenda face tua, os mundos tremem, fogem-te os demônios e as multidões dos santos e dos pios, que são os devotos. As mãos estendem, dando-te louvores. Então vejam a diferença de recepção, né, daqueles que são mais evoluídos para aqueles que ainda não estão tão evoluídos, né? Então alguns vão fugir diante dessa luz e outros vão estender as mãos, né? O estender das mãos, ele tem uma conotação, um sentido de receptividade, abertura. As mãos aqui onde elas estão, ó, direto para o nosso coração, estão ligadas ao nosso chakra cardíaco. Tá? Então, a mão tem uma forte ligação, mãos, braços, são ligados diretamente ao nosso chakra cardíaco. Então, quando estamos de peito aberto, né, estendemos a mão, é para o que deve é, sabe? É se entregar para Deus e deixar, como diz o Gilberto Gil, o mistério acontecer. Deixa o mistério acontecer, se entrega e deixa acontecer, porque vai acontecer, né? Então, Deus precisa trabalhar em nós, mas para isso nós temos que abrir esse coração, tirar as couraças, porque nós temos muitas couraças, muitas proteções, muitos óculos escuros, muito colete, e não deixamos essa luz entrar como deveria. Então, o convite do Bhagavat é que nós possamos agir como esses devotos que estendem a mão, louvando e aceitando tudo que vier, por mais que pareça ruim o que está vindo. Mas o que a gente fala aqui na nossa reunião de tratamento? Tu sabes muito melhor do que nós o que é para o nosso bem. Falamos isso para Jesus na nossa reunião de tratamento. Então, às vezes, o que nós achamos que é para o nosso bem, estamos pedindo a Deus para resolver, não é. Né? Então, temos que estar mais de braços abertos. Claro, fazer a nossa parte. Né? Buscar os nossos sonhos, né? As nossas vontades, fazer a nossa parte. Só que entender também a resposta, entender esse retorno, né? Que vem para a gente como melhor. Com hinos te celebram, grande Deus, todas as multidões e classes de anjos, arcanjos, querubins e serafins e todos os mais entes celestiais. Bem, gente, essa imagem é uma pintura, né?
é uma pintura, parece um quadro, né? Essa luz divina chegando, rasgando tudo, e todas as classes de espíritos evoluídos, anjos, ali na recepção de toda essa luz que chega, né? Então é um livro realmente maravilhoso, que vale a pena a gente ler em casa com mais calma, outras vezes, e nunca deixar de estudar, né? O nosso amado Bhagavad Gita. Vamos para o livro Mediunidade e Médiuns, da Narci Castro de Souza. Estamos ainda no item 16, falando de apometria, que é uma das frentes de trabalho da nossa casa, né? Que é um trabalho de desdobramento, é um trabalho em que, né, nós fazemos de forma simultânea com o trabalho dos cristais. Então, nossos pacientes ficam na câmara com os cristais, enquanto uma equipe de médiuns está no trabalho, da apometria. E aí, esse paciente pode ser cuidado duplamente, né? Tanto pelos cristais como pela apometria. A apometria é uma viagem astral, né? Permite, né, esse desdobramento não só dos médios, mas dos pacientes a um hospital, a um lugar de cuidado, a um lugar em que ele vai receber energias que de repente aqui não está conseguindo receber. E também pode ser que seja liberto, né, de várias questões obsessivas, questões, chips, né, que são colocados espirituais nas pessoas, no corpo etéreo, duplo etéreo. Também pode acontecer da pessoa ter lembranças, né, ter visões de alguma coisa que aconteceu em outra vida. Enfim, é um trabalho lindíssimo, mas não é um trabalho para a gente entrar no trabalho, eu quero lembrar da outra vida. Eu quero que tire meu chip, não é isso. É o trabalho da recepção, como eu falei, é abrir e se entregar, deixar Deus fazer o que é melhor para cada um. Mas, claro, o que que a gente faz? Se entrega, se prepara antes, né? Tem todo um preparo de alimentação, né? E não é só alimentação física, mas também é o coração. Como está o nosso coração naquele dia do trabalho mediúnico, né? Importante trabalhar o coração, importante lembrar dos ensinamentos de Jesus durante todo o dia, né? Esse é um jejum importante também, para que esse trabalho aconteça com sucesso para todas as pessoas envolvidas, tá? Estamos na pergunta 8: qual é o procedimento adotado na Fraternidade Francisco de Assis para a realização da apometria? Então, a Narci, que canalizou essas respostas da espiritualidade, ela vai responder. Enquanto os médios estão reunidos num ambiente devidamente preparado, os que vieram receber tratamento encontram-se em outro ambiente recebendo o tratamento da cristaloterapia. A indução do relaxamento e o tratamento da energia dos cristais podem levá-los ao desdobramento consciente ou não, facilitando o trabalho da apometria. Esses pacientes, então, são tratados duplamente, por meio da energia dos cristais e por meio do trabalho realizado na apometria. Como eu acabei de falar para vocês, é um tratamento realmente. Às vezes a pessoa vem aqui, coloca o nome do tratamento, ela não tem ideia da árdua dedicação que os médicos dessa casa têm para aquela pessoa alcançar uma melhora. Ela não tem ideia do que acontece nos bastidores da casa. Ela entra, sai, coloca o nome, vai embora, toma o passe, acha que acabou ali, né? Mas na verdade não acabou, não. O trabalho continua depois que ela sai, durante semanas, e essa pessoa é acompanhada não só pelos médios da casa, mas principalmente pelos guias espirituais, né? Aqueles que mandam aqui, a egrégora. Então, vale a pena a gente realmente fazer o tratamento aqui conosco. E pode ser à distância, tá? Para quem está online. Vamos então para o livro principal de hoje, se chama Os Arcanos Maiores do Tarô, o Caminho da Evolução Espiritual, escrito, canalizado pela nossa Narci Castro de Souza. É um livro que não é fácil de entender, né? É um livro que requer da gente aprofundamento, estudo, atenção. Por quê? Porque ele não vai trabalhar com a linguagem literal. A gente está trabalhando com uma linguagem simbólica. E aí é uma questão importante para a gente pensar. A linguagem simbólica é diferente da literal. Diferente de pegar um dicionário, o que é isso, o que é aquilo, não é assim, né? Então é uma linguagem repleta de imagens, de símbolos que precisamos interpretar, como se fôssemos assim detetives, né? Decodificando ali cada parte, cada detalhe. Então esse trabalho que ela nos convida é um trabalho realmente de observação atenta e decodificação dessas imagens, o que cada símbolo representa, né? É muito antigo, né?
é muito antigo. Não só o tarô, mas vários outros baralhos, né, que tem a questão das imagens. Então, eles trazem em si significados profundos que podem ajudar a evolução humana. Então, vamos interpretar agora. Vamos interpretar, não, vamos trilhar esse caminho de tentativa, né, de interpretação, porque a interpretação não vai se esgotar aqui, né? Não se esgota. Cada vez que você olha a carta, você tem outra visão, né? E vai acrescentando mais interpretações, como qualquer texto simbólico, né? Ele sempre tem algo a nos acrescentar, e cada um acaba interpretando também de acordo com o seu conhecimento de mundo. Então, assim, não deixem de estudar os símbolos, por mais difícil que pareça. O princípio pode parecer difícil, mas não deixem de estudar, que podem nos ajudar bastante. A justiça é o nome da nossa carta, é o arcano 8, a lei do equilíbrio, lei karma. O que vem para vocês quando nós pensamos nessa carta, né? O que vem para mim são decisões, decisões com sabedoria. Não é fácil. O que vem para mim também é equilíbrio. O que vem para mim também é causa e efeito, ação, reação. Então, é esse contexto que a gente está abordando hoje, né? A lei de causa e efeito, ação e reação. Não se pode plantar erva daninha e querer colher morão. Tudo que nós vamos plantar, vamos colher. E o que estamos colhendo hoje, em algum momento plantamos. Deus não é injusto e não erra. A lei cósmica é infinitamente sábia. Nós não conseguimos nem aquilantar, nem medir essa sabedoria. O que não podemos é, por não entender e não saber, dizer que não é justo. Né? Porque aí estamos agindo como criança, que não aceita o que está acontecendo na nossa vida, né? Aí é aquela criança que bate o pé mimado, eu não quero, não quero, por que que Deus fez isso? É infantilidade da nossa parte. Porque Deus é perfeito. Deus é perfeito, justo e misericordioso. Toda situação que bate à nossa porta é para nos fazer refletir, é para pensar, é para crescer com aquilo, amadurecer. Então, eu acho que essa carta, ela traz essas reflexões para mim. E vou dividir com vocês quais as reflexões, né, que eu fiz ao ler. Vamos ler um pouquinho, à medida que a gente vai lendo, eu vou comentando com vocês, tá? Essa carta simboliza a imparcialidade da lei de causa e efeito. Aquilo que o homem semear, terá de colher. Então, tem uma característica nessa carta que representa bem a imparcialidade, que é a venda nos olhos. Estão percebendo? Essa carta, ela está de olhos vendados. Geralmente, a justiça, né, inclusive na lei dos homens, ela é representada com os olhos vendados. O que significa isso? Imparcialidade. Então, será que adianta a gente falar assim, mas eu era trabalhadora, né? Francisco de Assis, né? Dá um jeitinho aí para não passar por isso. Não adianta. Não adianta a famosa carteirada, né? Que a gente tem que passar, vai passar, né? Agora, há várias formas de passar também, né? Então, a lei da justiça, ela é firme e implacável, mas há várias formas de responder ao que nós plantamos no passado. De colheita, vamos colocar assim, há várias formas de colheita. Eu posso colher, de repente, né, a minha erva daninha lá que eu plantei, me espetando, xingando, reclamando, ou eu posso colher cantando, mesmo com meus dedos sangrando, pensando o futuro vai ser melhor. E à medida que eu estou recolhendo lá essas ervas daninhas e até me machucando, eu já estou jogando lá a semente do morango. Então a gente precisa usar a nossa inteligência, né? Porque o presente é nosso, o passado já é. Né? E pela qualidade de vida que temos no momento, podemos intuir sobre o nosso passado. Então, assim, o presente está nas nossas mãos. Nós podemos escrever nosso destino, nós podemos escrever a nossa história. Acreditem nisso, é possível. Né? Então, essa carta da justiça ela vai estar ali do nosso lado, a espada vai estar ali do nosso lado, vai estar. Só que como eu vou lidar com essa espada? Essa que é a questão.
como eu vou lidar? Se eu vou ter inteligência e equilíbrio de lidar com ela, ou vou ficar só me cortando? Vamos ler mais um pouquinho? Sua letra é chat ou hats, cujo valor numérico é 8. Não entendo também muito de numerologia, mas vale a pena falar do 8, né? O 8 ele traz a ideia do equilíbrio, tá? O 8 ele traz a ideia da estabilidade. Por quê? Porque tem um centro aqui, ó. É uma dualidade, vocês percebam que tem uma dualidade, mas tem uma estabilidade central. Então, a nossa vida ela é cheia de dualidades, né? Cheia de extremos, situações duais, dualidades, opostos. A gente tem que procurar o quê? O caminho do meio, que foi o que orientou Buda, que é um dos mestres que nós seguimos também. Caminho do meio, né? O 8 nos ensina isso. Então, aqui o meio dele é uma estabilidade. Por que que a gente está insistindo em ficar lá nos extremos? Tá? Então, um aprendizado aí esse número 8, tá? Seu hieróglifo é um campo representativo de tudo que pode ser cultivado. É o passo seguinte que deve ser dado após a vitória do mago, que é o arcano 7. Um campo receptivo à atividade, um campo que produzirá frutos, né? Então, se no arcano 7 eu tenho lá a razão, no arcano 8 eu tenho a reação. Se no arcano 7 no mago eu tenho a causa, no 8 eu tenho o efeito. Então, essas cartas estão ligadas, né? A semeadura e a colheita. Seus pantáculos. Pantáculos, né, são símbolos esotéricos. Tá? Então, aqui nós temos dois. Toda carta tem os símbolos esotéricos, né? E eles eram muito utilizados na Cabala, o sistema místico, esotérico, filosófico, né, judaico. Então, eles têm alguns sentidos específicos. Eu pesquisei um pouquinho, não sou muito conhecedora, mas vou trazer um pouquinho que eu vi aqui para vocês, tá? Primeiro, vamos falar do círculo. Imagem circular já representa a espiritualidade, né? Então, a imagem circular, ela é altamente organizadora, né? Ela organiza, ela não tem início nem fim. Infinito, né? Passa uma ideia do infinito e passa uma ideia de espiritualidade. E também essa roda, né? Chama-se roda de Ezequiel. Faz referência a um trecho bíblico, tá, gente? Está lá em Ezequiel, versículo 1 a 21. Esse profeta, ele relata que tem uma visão de Deus e ele vê Deus numa carruagem, como se fosse uma carruagem em que Deus seria um guerreiro. E essa carruagem tem várias rodas, tem rodas que vão para todo lado, sabe? Não são retas. Vão para vários lados e seres celestiais conduzindo também. Essa foi a imagem que ele viu, tá? Isso é bíblico. E é interessante que parece muito com o Bhagavad, porque o Bhagavad fala também disso, dessa carruagem que o Arjuna está nessa luta. Então, a carruagem, gente, é um símbolo místico que traz essa visão da nossa entrada, nossa passagem de uma condição espiritual para outra condição espiritual. E o que representa esse círculo nessa visão, né? Significa a roda dessa carruagem, tá? Deus se apresenta para ele como um clarão dirigindo essa carruagem. Essas rodas, elas representam a onipresença de Deus, né? Deus é aquele que se move para todos os lugares. Então, a roda passa essa impressão de movimento para todos os lugares, tá? Então, essa imagem circular pode trazer essa visão. A cruz de linhas pontilhadas, o quaternário INRI, que representa o anagrama, que pode ter três significados. Então, primeiro, Igni natura renovator integra, pelo fogo toda a natureza se renova. Segundo, Jesus Nazarenus Rex Ioderum, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E o terceiro, in nobis regnant Iesus, em nós reina Jesus. Né? Então, tem uma afirmação importante de tudo que foi dito aqui, eu quero destacar, é a questão do fogo como renovador. E essa roda representando esse fogo também. Tá? Então, tanto Deus aparece para ele como um clarão, como a roda também altamente iluminada.
Então, o que que a gente faz aqui na fraternidade nos nossos trabalhos de relaxamento e meditação? Trabalho com a chama violeta. Então, olha o fogo, como é altamente purificador e simbólico, tá? Em algumas tradições se relata que Deus é fogo também, né? Então, a coisa do fogo, do clarão, da iluminação, está muito ligado também com esse destruir o que atrapalha o percurso, né? É uma destruição altamente saudável, né? Renovadora. O primeiro significado nos afirma ser o fogo, elemento purificador e renovador que dinamiza o movimento da roda, passando assim de um ciclo a outro no caminho da evolução. O segundo significado faz referência ao sacrifício de Jesus como meio de redenção no movimento evolutivo da roda. E o terceiro, uma sinalização para procurarmos em nosso próprio coração o Cristo. Foi o tema da nossa prece de abertura. Está aqui no símbolo, nos conectando a isso, tá? Esse segundo pantáculo chama-se pantáculo realizador. Seu fundo é preto, a moldura do quadrado é prateada, o cenário preparado antecipadamente, onde um ato terá seu campo. Não dá para ver muito, né, aqui, porque está tudo preto, mas, enfim, o que importa dizer sobre ele? Geralmente, na tradição judaica, quando um projeto de relevante importância precisa ser alcançado, eles utilizam esse símbolo, tá? Eles acreditam que esse é um símbolo mágico que pode ajudar um projeto a ser alcançado. Você pode visualizar, pode meditar nele, tá? Nesse sentido. Bem, vamos ver algumas decomposições do arcano 8. Temos algumas decomposições aqui. A primeira decomposição. O 8 é igual a 1 mais 7. 1 é manifestação consciente, mais 7, vitória, aplicação da vitória. Significando que o primeiro ato do vencedor deve constituir-se no estabelecimento da ordem, da justiça e da legalidade no campo conquistado. Então, o primeiro passo é que haja uma concordância com a lei dos homens, né? Então, eu acho importante até citar uma passagem bíblica também de Jesus, do nosso evangelho, nosso amado evangelho, em que Jesus foi questionado sobre pagamento de impostos. Os judeus, eles não gostavam de pagar impostos, os impostos eram muito altos, né? E eles achavam injusto aquilo, que muitas das vezes precisavam deixar de comer para pagar impostos. E eles perguntaram a Jesus, e esperavam que Jesus respondesse que deveriam parar de pagar, né? E aí Jesus pegou uma moeda, falou: "Me dá aqui uma moeda", e tinha a imagem de César. Ele respondeu: "Dai a César o que é de César, Deus o que é de Deus". Jesus era maravilhoso, né? Ele não respondia diretamente, ele fazia refletir. Ele não dava a resposta pronta, né? Ele nos convidava à reflexão sobre aquele assunto, certo? Então foi a reflexão que ele propôs. Quem está o rosto na moeda? Ou seja, a quem é atribuído poder nesse planeta, nessa cidade, nessa localidade? É a César? Então dá a ele o que é de direito. E é isso. Se nós estamos na Terra, temos que agir diante das leis dos homens. Temos que obedecer às leis dos homens. Por mais que não achemos assim que não é justo, que não está certo, que podia ser diferente, não importa. Mas se estamos aqui, precisamos seguir. Então, é uma carta que nos lembra sobre isso, da importância de agir na legalidade sempre. Depois, a justiça é a esposa da vitória. Predomínio da vitória pessoal sobre a manifestação da vontade. E aí, vale a pena a gente falar um pouco dessa vontade, porque essa vontade é aquela que vem do seu eu superior, né? É aquela que vem lá das profundezas do seu ser, né? Do seu íntimo. Geralmente nós chamamos de intuição, né? Nós falamos, é minha intuição. Na verdade, a intuição é quando você consegue se conectar com esse Cristo interior que habita em você. Isso que é intuição. A verdadeira intuição é essa, né? Então, quando você consegue essa comunicação com o seu eu superior, que é esse Cristo, né, divino que habita em você, você vai fazer a manifestação, né, de algo muito maior do que o que sentimos na Terra no dia a dia, né? Nós usamos a palavra vontade para tudo, vontade de comer isso, vontade de ir ali, mas será que isso está de acordo com o que
o nosso ser crístico espera para nós, as nossas pequenas vontades. Então, o texto vai nos questionar sobre isso. Certa vez eu ouvi uma comparação que eu achei bem interessante de um professor de yoga, que ele dizia o seguinte: imagine um banquete repleto dos melhores alimentos, manjar, doce, tudo que você imaginar, com as cadeiras ali em volta daquela mesa, esperando pela gente. Agora imagine o seguinte, que no chão caíram assim umas migalhas, e nós estamos no chão lambendo as migalhas. Então ele usava isso para retratar a nossa condição na Terra. Nós estamos ali desejando e querendo o que é muito pouco. Deus tem algo muito maior para nós, muito maior, muito mais maravilhoso, muito mais magnífico. E esse é o banquete que nos espera, se seguirmos no caminho da espiritualidade. Né? Não quer dizer que a gente vai deixar de viver a vida material, né? Não temos que viver a vida material. Dá a César o que é de César, né? A vida material tem que ser vivida, mas sem nunca esquecer o que é mais importante. Nós não temos um espírito. Tem gente que fala assim, eu tenho um espírito, meu espírito. Não, você é um espírito. Está num corpo. Essa que é a diferença. Então, às vezes, nós agimos como se fôssemos o corpo e temos um espírito que, às vezes, né, falamos dele. Na verdade, não. Nós estamos na carne, mas somos espíritos imortais, seres antigos, que temos uma história e uma trajetória a cumprir, né? Então, quando a gente lembra disso, a gente vai pensar assim, vale a pena esperar o banquete, né? Vale a pena se esforçar um pouco mais por esse banquete. Depois, a gnose ou conhecimento presidindo a escolha acertada. Gnose, nós já falamos aqui em outros estudos, significa sabedoria. Então, as nossas escolhas, as nossas decisões precisam ser inspiradas pela sabedoria. Geralmente agimos no impulso, e as ações no impulso nem sempre trazem bons resultados, né? Então, agir com sabedoria é ter ponderação, é analisar com calma, né? É pensar em estratégias e medidas, né? E soluções que sejam mais sábias, mais de acordo com o que nós acreditamos, com o nosso propósito de vida, né? É sempre analisar, né, se a minha decisão está relacionada diretamente com o meu propósito, com o que eu pretendo ou não, se está desviando desse propósito. É algo que sempre nós podemos fazer para agir com essa gnose, que é a sabedoria. Vejam, é diferente, a sabedoria é diferente da inteligência. É completamente diferente, né? Conheço pessoas que nunca foram à escola ou que foram pouquíssimo à escola e que têm uma sabedoria. Vocês não conhecem? Todo mundo conhece, né? Então, o conhecimento intelectual, ele não confere necessariamente sabedoria. Pode até conferir, mas não necessariamente, né? Então, quanta gente aí estuda, tem vários títulos, e o que está fazendo para melhorar o planeta? Ajudar o próximo. Então, é isso, a sabedoria é usar, né, o seu conhecimento de acordo com o seu propósito. Tem gente que nem sabe qual é o seu propósito ainda. Não, então, é buscar na vida o nosso propósito. Bem, vamos contemplar a lâmina, né? Alguns traços aqui da lâmina. A figura é feminina, né? Então, estamos aqui no universo da mulher, é feminina. É representativa de algo já materializado, e a mulher é Têmis. Para quem não sabe, é a deusa grega da justiça, a deusa que representa a lei natural. Ou seja, independentemente das paixões, Têmis age. Né? A ação de Têmis, ela não depende da paixão, ela não é uma ação apaixonada, né? Ela é uma ação ponderada, certo? Outra questão também, ela está sentada em uma pedra cúbica, oculta pelo seu manto. Então, não dá para ver. Aqui na imagem dá para ver só um pedacinho do joelho, né? Dá para ver que ela está abaixada. Não dá para ver, mas ela está sentada num cubo. O que significa isso? A lei da justiça não pode ser enganada. Existe uma estabilidade. Vejam que ela não tende nem para um lado, nem para o outro. Então, é estável. Não favorece ninguém. Né? Porque muitas das vezes na nossa infantilidade, né, na nossa imaturidade, somos crianças espirituais, né? E não tenho dúvida que eu também estou aqui por isso. Somos crianças espirituais.
Então, na nossa infantilidade, muitas das vezes, achamos que seremos favorecidos, né? Que vai dar para dar uma carteirada, alguém vai passar a mão na minha cabeça, mas não vai. Não vai. A lei é igual para coisa que é espada, ó. Tem jeito, tá ali. No fundo, duas colunas representando o binário positivo e negativo, a justiça negativo e a misericórdia positivo. A ascensão positiva, a descida negativa, o passado negativo, o presente positivo, tá? Então, essas colunas têm essa representatividade. Um lado representa tudo que é positivo e o outro lado tudo que é negativo. E ela está bem ao centro. Ela não fica nem para pendendo nem para um lado, nem para o outro, né? Na sua mão esquerda, segura uma balança. Não sei se está dando para ver. São aquelas balanças mais antigas, né? E essas balanças, ela tem dois pratos. E na outra mão, que é a mão direita, nós temos aqui uma espada. Então, a espada representa a justiça, né? Representa tudo que eu falei no início, até da mítica, né? Indiana, de Shiva, do corte, da destruição, de tudo que te afasta de Deus, né? Então, também a gente pode ver essa espada em outras frentes religiosas. São Jorge, Ogum, outras visões religiosas vão trabalhar com a espada, que tem esse significado do corte, né? Do corte, que pode machucar muito, dependendo da situação. Então, vamos ver aqui a balança, como é que está funcionando. Um dos pratos carregando a ação positiva, o outro a negativa. Isso significa que, para não sofrer a punição da lei, deve-se haver o quê, gente? Equilíbrio. Não pode nem para um lado, nem para o outro. Precisa pender. Precisa haver uma estabilidade, um equilíbrio, compensando em atitudes positivas as negativas praticadas. Então, uma gota de amor pode cobrir uma multidão de pecados, né? Então, mesmo que ainda, né, sejamos as pessoas que deslizam, que derrapam, que não acertam sempre, que erram, se a gente pratica o bem, a gente tem um equilíbrio aqui. E não é à toa que queremos ser trabalhadores, né, das casas espirituais, com esse objetivo também, de buscar fazer o bem, de buscar compensar, né, as nossas faltas. É uma pena que a sociedade não está desperta para isso, né? Senão o mundo seria muito melhor. Então, quando a gente começa a crescer emocionalmente, amadurecer, vai percebendo que o mundo não gira ao nosso redor e nem está ali para resolver nossas vontades, né? Então, o mundo é um mecanismo gigante e nós precisamos interagir nesse mundo de forma a retribuir o que nós recebemos. Nós recebemos muito, estamos retribuindo? Fica a pergunta, né? E quando a gente trabalha no bem, a gente está conquistando, né, essa gota de amor que pode vir a compensar tantos pecados. Eu não gosto muito dessa palavra. Tantos, vamos colocar assim, erros, tantos desvios da linha reta. Então é interessante a gente pensar, né? Daí também o seu nome ser karma. Para quem teve a curiosidade de procurar o significado dessa palavra, essa palavra significa ação em sânscrito, karma. É uma lei universal que nos ensina a nos responsabilizar, nos trazem a responsabilidade, tá? Então, as leis kármicas vão nos convidar à responsabilidade, ou seja, vão nos mostrar como um espelho lá o que precisamos fazer para mudar, né? Então, quando percebemos, né, que estamos caminhando nos espinhos, está dando tudo errado, é preciso se autoanalisar, é preciso se olhar, é preciso perceber em que aspecto que podemos construir algo novo. A venda nos olhos representa que temes a justiça é automática, não necessita de testemunho dos atos praticados. A gente, quando é criança, acha que pode fazer alguma coisa escondido, mas não pode, né? Como foi dito lá na roda de Ezequiel, os olhos de Deus estão por toda parte, observando, e, claro, observando principalmente algo que Jesus falou, que eu gosto de trazer sempre, que é a intenção.
A ação é analisada, mas por trás da ação, a intenção. O que motiva aquela ação? É prejudicar o próximo? Então, isso é bem importante também, né? Dentro dessa lei, que às vezes você comete, né? Atos que não foram bons, mas a sua intenção não era praticar o mal. Também é levado em conta, né? Mas não necessita de testemunha, ou seja, estamos o tempo todo sob a supervisão dessa lei. As vibrações geradas pelos mesmos são instantaneamente refletidas na aura do agente, boas ou mais, produzindo um resultado. Então, está lá no nosso corpo etéreo, no nosso corpo astral, né? As marcas, né, do que fizemos, está lá. Então, nós somos realmente livros abertos para espíritos mais evoluídos. Eles nos olham e conseguem localizar o nosso passado, né? As nossas manchas ali, de karmas, de problemas que construímos em outras vidas, coisas que de repente um espírito menos evoluído não consegue te ler dessa forma, mas o mais evoluído consegue, né? Essa questão que está sendo citada aqui pode ser exemplificada com o livro Nosso Lar. Não sei se vocês leram esse livro, viram o filme. É a psicografia do Chico Xavier, do espírito André Luiz, né? Então, André Luiz conta que quando estava lá, já no Nosso Lar, uma senhora, eu acho que é o Nosso Lar, eu estou na dúvida agora se é esse livro, mas é um livro do André Luiz. E aí ele está lá no Nosso Lar e uma pessoa pede para entrar desesperadamente, uma senhora. E ele tem aquele ímpeto de tentar ajudar, né? De tentar fazer uma coisa por aquela senhora. Estava em tanto desespero querendo entrar. E aí o mentor fala: olha com mais atenção para ela, olha com mais atenção para ele. Ele não consegue, porque ele não é um espírito tão evoluído quanto o mentor, né? Mas o mentor manda olhar com mais atenção e aí percebe as marcas. Por que que ela não pode entrar, né? As marcas no corpo espiritual dela de coisas que ela fez em outra vida, né? Relacionado com assassinatos, enfim. Então, fica ali no corpo astral dela. E o espírito superior consegue rapidamente identificar. Não adianta você querer fazer fita, fazer, né? Por isso que é tão importante, eu acho, né? Depois que eu li essa história, eu gosto e sempre de pensar sobre isso, que é tão importante a gente ser tão assim autêntico, buscar autenticidade, buscar se autoconhecer e ser quem você realmente é, e não ser uma figura para agradar terceiros, né? Para ficar dentro do estereótipo do que esperam de você. Isso é muito ruim porque é um auto-engano. Então, a autenticidade, a verdade, né? Nas ações é muito importante. É muito importante. Porque é uma forma da gente não se auto-enganar, né? Porque quando a gente se auto-engana, o tombo é muito maior, né? Ah, eu sou bonzinho, né? O tombo é muito maior. Nós não somos ainda bonzinhos. Nós temos defeitos, somos humanos. Estamos num processo, né, buscando ser bons. Estamos tentando trilhar os passos de Jesus. E tudo isso é maravilhoso. Mas é preciso também ter esse autoconhecimento de ver a nossa sombra, de olhar a nossa sombra e analisar a nossa sombra. Porque quando não temos essa coragem, achamos que somos só bonzinhos, vai acontecer isso. Vamos chegar na espiritualidade e queremos altos cargos lá que não temos direito. Não temos direito, né? Então, o autoconhecimento realmente, gente, é fundamental. Fundamental. A gente não vai a lugar nenhum sem autoconhecimento. Quando você procura saber quem realmente você é, a sua chance de crescimento é muito maior, né? Você só consegue trabalhar a sua sombra se você olhar com verdade para ela, né? Enquanto você se mascara, né, e coloca aquela máscara e se apresenta de uma forma, pior é nem você se apresentar, o pior é você achar que é mesmo. É o erro de muita gente, que acha que é bonzinho e acabou. Não aceita crítica, não enxerga seus defeitos. É um problema, né? Então a gente tem que começar a trabalhar com as críticas, né? Tem que aceitar as críticas, tem que trabalhar críticas construtivas, né? É isso. Então acho que esse trecho traz esse ensinamento para gente de não querer o jeitinho, a carteirada e buscar sim, né? A verdade e a abertura. Olha, eu sou assim ainda, Deus trabalha em mim, me ajuda, mas eu ainda estou assim. Esse é meu jeito ainda, né? Mas essa abertura também, ao mesmo tempo que tem uma verdade de você mostrar quem você é, mas também a abertura de pedir socorro. Aceita o socorro, aceita ser ajudado, né? Pessoas têm muita resistência a aceitar o socorro e ser ajudado. Então aceita, não, eu preciso, estou nessa condição, preciso de ajuda. Isso, né? Eu acho que é isso que Deus espera de cada um de nós.
E a cruz solar tem o mesmo significado do arcano 2, os princípios passivo e ativo, produzindo um efeito, né? A cruz aqui no peito dela, também tem aqui, ó, representa essa união do princípio masculino com o princípio feminino. A energia feminina representada por essa reta e a masculina por essa reta, num encontro, né, de fecundação, fecundação do novo, né, do novo que pode vir para a nossa vida, o nascimento de algo novo. E é isso, né? O nosso estudo são muitas as simbologias presentes aqui, né? Acho que a gente ficaria várias horas falando, tem muitos detalhes, né? Presentes na carta, mas eu tentei resumir o máximo que eu pude para vocês. E é ação e reação, é justiça, é causa e efeito. Por último, tem uma mensagem de Temis, e para a gente se preparando para esse momento, né, de contato íntimo com essa carta, o que ela representa para cada um de nós, vou pedir para vocês, antes de fecharem os olhos, visualizem mais uma vez a carta, registrem no inconsciente de vocês, e agora o que vocês vão fazer? Vão fechar os olhos e trazer essa imagem. Fechem os olhos e tragam a imagem de Tênis. O que ela vem dizer para vocês agora? Vamos fechar? A vitória sobre os obstáculos requer equilíbrio entre as forças que se põem em jogo. No mundo da personalidade, duas forças disputam o poder: o bem e o mal. Teu futuro depende do bom uso de tua liberdade. Responderás pelos teus atos ante a lei dos homens e ante a lei de Deus. Sou a deusa da justiça. Cabe a mim pesar teus atos bons e maus. Meus olhos são vendados. Eu não posso ser seduzida nem comprada. Eu sou bela, eu sou íntegra, eu sou imparcial. Eu uso a espada que pune e separa, que pune e protege. Todas as tuas ações são por mim colocadas nos pratos de minha balança. O bem tem que compensar o mal para que tu encontres misericórdia. Sai, porém, do meu jugo. Cruza o portal da liberdade. Desliga-te dos frutos de tuas ações. Emancipa-te, eleva-te. Ascende a teu sagrado lugar, filho de Deus que é. E vamos agradecendo a Deus por essa oportunidade, aos nossos amigos espirituais que nunca nos abandonam, estão sempre do nosso lado. E a todos vocês também que online estiveram conosco, muito obrigada pelo carinho. Compartilhem, curtam a nossa página, nos sigam, ajudem-nos a espalhar essa corrente do bem, do amor, do autoconhecimento e da reforma íntima. Muita gratidão a todos vocês e namastê.